conhecimento. Você sabendo que existe uma grande possibilidade dele, ao extrapolar aquela proporção de treino que você definiu inicialmente. Olha, isso eu não te conheço, a gente tem a primeira sessão de treino, então eu preciso ter uma referência. Aí ele falou, não, mas eu quero fazer mais. Então, olha, a consequência disso, obviamente, é que isso pode acontecer. E aí, você sinalizando isso e acontecendo, tá? E acontecendo, então o seu aluno foi lá, treinou mais, no outro dia ele está todo inflamado, né? Com uma dor muscular tardia muito evidente e tal. Então, o que vai acontecer? A responsabilidade é do próprio aluno, obviamente, né? Então, ele que optou, a gente não tem como obrigar ninguém a fazer o que a gente está orientando, é uma orientação, mas aí entra a questão da credibilidade, né? Então, você tem que estabelecer um vínculo, uma relação com o seu aluno de credibilidade, e explicar para ele essas possíveis consequências vai te dar mais credibilidade, né? Vai te trazer, principalmente quando você diz, olha, em 24, 48 horas você provavelmente vai estar sentindo muita dor, e aí ele sente e vai achar que você é um mago, né? Falo, nossa, ele adivinhou, né? Como é que ele sabia? Né? Então, isso é uma possível uma forma de lidar com essas circunstâncias. O que não pode, né, de novo, é a gente, né, errar para mais e acabar colocando o aluno nessa circunstância, quando ele nos vem conversando, né, pedindo para que o treino seja ameno. Tá? Então, essa é uma questão que precisa ser ponderada, né, precisa ser analisada pelo profissional. Então, acho que essa seria uma forma da gente lidar com essa circunstância e credibilizar a nossa atuação. Tá? E aí você diz, seguindo a proposta do Vitor, que eu achei muito interessante, é você dizer assim, olha, se você treinar, fazer um treino com 3 exercícios na sessão, no próximo treino, você não ter relato de dor muscular tardia, né, cansaço excessivo, qualquer coisa do tipo, então isso nos indica que você tem uma resistência a esse estresse que possibilita a gente ampliar, né, o estresse do treino para que você, então, passe a ter uma relação, né, uma resposta mais compatível com aquilo que a gente está esperando. Né? Então, a gente chegar mais perto do seu limite. Tá? Então, e aí eu entendo que o aluno ele vai ter uma referência. Olha, treinei, não senti. Aí você pergunta, como é que foi a sessão de treino para você hoje? Aí ele fala, acho que foi de 0 a 10, acho que foi 6. Opa, se foi 6, então significa que existe uma grande chance dele não sentir uma dor muscular tardia excessiva, né? Porque é um treino moderado ali, então, e aí, com um volume de treino que você estimou, né? Um volume de treino abaixo do que você imaginava, então aí existe a tua expectativa nesse caso é que ele, de fato, na próxima sessão de treino, você aumente o volume, o estresse, para que ele, sei lá, sinta o treino como um 8, né? Visando, né, chegar um pouco mais perto do nível de estresse que ele tolera. Então, essas seriam algumas estratégias. E, principalmente, definir alguma referência para ele. O que não dá, e aí eu compreendo que foi comentado aí, dizendo assim, eu vou fazer uma proposta de treino para um mês. E aí é muito difícil você usar isso como referência, uma vez que você pode ter proposto uma sessão de treino altamente abaixo, né, da capacidade física do seu aluno e ele ficar se exercitando com aquele treino sem ter uma resposta da qual ele se sinta progredindo dentro de uma lógica, né, de estresse, obviamente, de tolerância ao estresse. Então, principalmente as primeiras sessões de treino, elas são cruciais para a gente ter essa referência. A mesma coisa a gente pode pensar na mudança de treino de um aluno intermediário. Né? Se o meu aluno é intermediário, então seria justo eu pensar também que
nas mudanças de treino, eu preciso ter uma referência, né? Então, se ele já está treinando de uma determinada maneira, né? Está treinando com volumes de treinos conhecidos, né? Com intensidade conhecida. Então, você vai fazer uma manipulação, né? Seja para um sistema de treino diferente, ou seja simplesmente alterando algumas das variáveis de treino. Então, você vai implementar, por exemplo, que a gente conversou na última aula, vai implementar um treino excêntrico para ele, ou que aumenta a fase excêntrica. Então, você também não pode entrar com os dois pés ali, né, colocando tudo, né, toda a margem de variação que você poderia utilizar para uma primeira tentativa, né, de utilização daquela abordagem. Isso pode ter repercussões que fujam do seu controle, tá? Então, basicamente, acho que essa é uma reflexão importante da gente fazer, justamente levando em conta que circunstâncias das quais a gente não conhece muito bem o nosso aluno, né? Ou vai fazer mudanças das quais a gente não tem clareza qual vai ser o impacto nas respostas desse aluno ao treino, tá? Então, o que vocês acham? Querem tirar mais alguma dúvida? Tem alguma outra questão que vocês querem adicionar a respeito desse ponto? Bom, então vou tocar o barco. Deixa eu só